Fala, meu amigo guru, tudo bem com você? Eu estou gravando mais uma resposta a uma dúvida de uma ilustre amiga que vem de antes. Eu considero que ela já era guru antes de existir o aplicativo, porque eu já respondia várias dúvidas dela e agora, com muito prazer, estou respondendo com videoaulas. O meu objetivo é que, ao longo do tempo, eu tenha respostas gravadas para tudo, né? Lógico que eu nunca vou ter respostas para tudo, mas as perguntas mais frequentes, certamente vão ter respostas. Então, vamos à pergunta que ela fez hoje para mim. Quando romper o ponto de contato na hora de fazer um preparo de faceta, tá? Então, eu vou iniciar nessa apresentação mostrando as 4 aplicações, ou melhor, as 4 indicações para você romper um ponto de contato, e depois eu ainda vou mostrar alguns preparos de full veneer, porque tem muita semelhança, tá? A full veneer ela é uma coroa bastante semelhante à faceta, porque a única mudança é a seguinte, tá? Quando você faz uma full veneer, você termina as bordas do preparo bem fininhas. Então, pré-requisito para fazer uma full veneer é que você tenha um substrato bonito, porque se no fim vai ter as bordas tão fininhas quanto, por exemplo, uma faceta laminada, por baixo delas você tem que ter um substrato bonito, tá? Então vamos lá, não vou ficar enrolando muito vocês, vou direto ao ponto, as 4 situações em que eu acho muito interessante o rompimento do ponto de contato. Para começar, em relação a romper ponto de contato, eu acho muita vantagem romper ponto de contato, certo? Algumas vantagens importantes. Primeiro, você joga a linha de cimentação para a lingual. Sempre pensa o seguinte, cimento vai ficar velho, vai degradar, cimento vai ficar marrom, mas não vai ter falhado ainda. Ele pode estar marrom, infiltrado, mas ele pode não ter cárie, ok? Na verdade, nunca o cimento vai ter cárie, né? Quem vai ter cárie é o dente. Mas você, muitas vezes, principalmente em áreas bem higienizadas, você vai ver áreas de infiltração sem que você tenha cárie. Então, olha só, se você tem um cimento infiltrado, gente, eu não estou falando de 1 ano, estou falando de 10, 15 anos, ok? Você vai ter cimento infiltrado. Se você tem uma faceta que infiltrou, mas só tem aquele marronzinho e não está afetando a estrutura dentária, não quer dizer que você precisa remover essa faceta. Só que você só vai poder fazer isso, deixar essa faceta em acompanhamento, ao invés de remover, se você tiver esse cimento escondido, porque se for na face vestibular ou encostadinha na interproximal, porque você não fez a abertura dos pontos de contato, aí você vai ter que remover porque vai ficar feio, tá? Então essa é a primeira vantagem. Que outra vantagem bastante interessante é adaptação. Quando há rompimento de ponto de contato, é muito simples encaixar, é muito fácil de cimentar, é muito fácil de remover o cimento. Então, eu vou passar para vocês alguns casos de preparo com rompimento de ponto de contato, que eu vou mostrar aí algumas coisas bem legais, tá? Vários casos mesmo, essa aula bem clínica, bem direta, eu reuni muitos casos em que eu rompi ponto de contato e vou falar as características de cada um deles. Então, 4 situações. A primeira situação, substrato escuro, tá? Se você tem um substrato escuro, é interessante que você rompa o ponto de contato. Por quê? Porque na interproximal, se aparecer aquele dente, lá na meia, você vai ter um dente escuro que está aparecendo do lado de uma faceta clara. Então, olha esse caso aqui, por exemplo. O substrato era tão escuro, não tem condição de você deixar isso aqui com algum risco de aparecer. Você tem que jogar o teu laminado todo para trás. Na verdade, em muitas situações de substrato muito escuro, eu já recomendo que vá para coroa, tá? Não foi esse caso aqui, porque na verdade houve uma grande projeção das facetas no sentido anterior, então mesmo tendo grande desgaste interproximal, não teve tanto desgaste vestibular, manteve-se o preparo em quase tudo em esmalte, salvo lá na cervical, que o esmalte é um pouco mais fino e a gente precisou dar espessura, né? E cada vez que a gente desgasta mais escuro fica esse tipo de substrato aqui, porque isso aqui é uma mancha muito intrínseca, muito interna, é mancha de tetraciclina. Outra indicação de rompimento de ponto de contato, paciente que teve cáries classe 3
tem restaurações aí, restaurações interproximais. Se o ponto de contato está feito em restaurações, por que eu vou manter essa resina aí? Eu posso simplesmente passar o ponto de contato, que eu não estou desgastando estrutura dentária, tá? E eu não preciso envolver toda a resina na faceta. Por lingual, eu posso deixar um pouco de resina, não tem problema, desde que eu tenha trocado essa resina ou eu conheça como foi feita, a idade que essa resina tem. Agora, se você tem uma resina muito antiga e que veio de uma origem que você não conhece, não vale a pena manter a resina, porque a falta de adesão vai comprometer a estabilidade e a mecânica desse dente. Então, se você perder, se você tiver uma resina que não está bem aderida, e assim, é muito fácil encontrar essa situação, porque a adesão realmente ainda é algo bastante negligenciado, se você encontrar uma situação dessa, o que vai acontecer? Você põe a tua faceta, aí o paciente tem aquelas duas resinas nas cristas marginais. Cristas marginais são estruturas como é que eu posso dizer? Estruturas de reforço dos dentes. Então, se você perdeu as cristas marginais, é muito, mas muito comum você ter uma fratura, principalmente em dente com canal tratado. Então, muito interessante. Se for um dente que tem tratamento endodôntico, que tem perda das cristas marginais, aí já é interessante você fazer pino, mesmo que você tenha uma preservação vestibular, tá? Caso você não tenha endodontia feita, então vai se manter ali uma região do cíngulo, na lingual, ainda estrutural. Então você não tem um problema tão grave, mas é muito interessante que você remova as restaurações antigas e faça restaurações novas. A terceira necessidade de fazer rompimento de ponto de contato, eu vou provar para vocês através de um caso, quando você tem black spaces. Para você fazer um bom fechamento desses black spaces, você tem que romper o ponto de contato. Eu vou falar para vocês, um black space grande desse jeito aqui, ó. Por que existe esse grande black space? Porque isso aqui são dentes com retração, tá? As retrações aqui são múltiplas, inclusive são retrações classificadas como classe 3 de Miller. Elas têm perdas da papila. Então, forma-se aqui, como o dente vai ficando cada vez menor na porção radicular, forma-se aqui o quê? O black space. E vamos supor o seguinte, ó, vou romper esse ponto de contato aqui, ó, vamos dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vamos pensar assim, ó, eu vou romper esse ponto de contato aqui, olha onde vem meu preparo, para eu ter inserção. Não adianta fazer um preparo assim, eu não vou conseguir fechar esse black space com o perfil de emergência, eu tenho que fazer um preparo reto. O que vai acontecer? Eu vou estar quase que fazendo um preparo de coroa, tá? Então, às vezes, vale muito a pena a gente entrar para coroas full veneer, por exemplo. Esse caso aqui é um caso que poderia ser indicado para full veneer. Por quê? Porque tem substratos que não são ruins, dá para homogeneizar isso aí com pouca espessura. Então, daria para fazer full veneer aqui é a indicação de full veneer. E por último, fazer o rompimento do ponto de contato quando você vai alterar um pouquinho as posições, né? Quando você vai mexer com posição de linha média, esse caso aqui, infelizmente, eu não fotografei passo a passo, porque é o seguinte, esse caso, esse central dela era realmente no meio. E assim, nós fizemos 2 mockups, esse caso foi feito em Maceió, num curso de facetas laminadas, quando eu ainda dava curso presencial e modular em outras cidades, né? A gente não sabia se a gente transformava um lateral em central ou o outro lateral em central. Aí ficou aquela dúvida e o mockup, assim, resolveu a nossa vida. E com um leve desgaste, leve não, foi um belo desgaste desse central aqui, ó, nós conseguimos fazer a correção dessa linha média. Lógico, não de forma completa, tá? Não conseguimos corrigir de forma completa a linha média, mas assim, corrigimos bem, esteticamente, assim, eu olhava em rosto, paciente em movimento, ficou muito legal mesmo. E tem uma questão, né, correção de linha média, você não precisa estar exatamente no meio, você pode estar ligeiramente para um lado ou para o outro, tá? Mas desde que você tenha o ângulo igual à linha mediana do rosto, então assim, ó, se tem um desvio de linha média assim, vai incomodar muito, tá? Agora, se você tem um desvio assim, ó, alguns milímetros aí é possível que você consiga
dá harmonia ao sorriso. Lembrando que odontologia é arte, odontologia não é número, não tem regra. O que você precisa fazer? Você precisa enxergar melhor, tá? Recomendo, você vai trabalhar com laminado, recomendo que você invista no equipamento fotográfico. Sem dúvida nenhuma, tá? Isso aí vai trazer diferença para o teu consultório, vai fazer você enxergar melhor seus casos, se comunicar melhor, comunicar com o técnico de forma melhor e, além disso, documentar. Vamos parar de introdução, já estou com 12 minutos de introdução e vamos para o primeiro caso. Esse na verdade, é esse caso aqui, tá? Então, eu vou mostrar uma parte dele, uma parte do que foi feito. Olha só, aqui ó, o que nós temos aqui? Temos aqui mancha de tetraciclina, temos muitas restaurações, muitas resinas, temos boa preservação, uma saúde gengival maravilhosa e uma paciente que queria dentes grandes e brancos. O mais branco que ela já viu na vida, o Super Deca. Tá? Então vamos lá, vamos atender o pedido da nossa cliente, uma cliente que tem uma aparência, vamos dizer assim, tem gente que é um pouco mais extravagante, tem gente que é um pouco mais expansivo, um pouco mais aparecido. Para essas pessoas, o dente brancão, na minha opinião, casa muito com a personalidade. Porque elas não são totalmente naturais, elas são pessoas que são diferentes. São, às vezes, exageram um pouco na maquiagem, às vezes exageram um pouco, por exemplo, ela, uma época que ela estava treinando, ela ficou com esse percentual de gordura baixíssimo. Então, assim, sempre eles vão querer limites mais ultrapassados, né? Então, eu tenho um grande respeito por esse tipo de personalidade. E quando eu vejo uma pessoa assim, eu, lógico, me divirto com essas extravagâncias aí e atendo, logicamente, o paciente. Não é o meu maior gosto fazer dentes cor de pia, mas eu gosto demais de tratar pacientes, então, realmente, eu pude atender ela aí com bastante precisão. Nós vamos ver o que foi o resultado dela. Olha aqui, ó. Fizemos um mock-up, fizemos, na verdade, 3 mock-ups. Eu fui testando umas questões de aumento, ela queria mostrar mais os dentes com lábio em repouso, mas essa era uma condição difícil para ela, porque era uma condição óssea. Até cheguei a propor para ela uma ortognática, mas meio no escuro, assim. Propus para ela fazer um planejamento de ortognática, tá? Não falar, ó, você tem que fazer ortognática. Então, eu coloquei o mock-up, eu não costumo fazer mock-up no dia do preparo, mas nesse dia especialmente, eu fiz o mock-up no dia do preparo. E quando eu faço o mock-up no dia do preparo, eu faço aquela técnica de redução do mock-up, tá? Então, eu peguei uma broca esférica, e nesse caso aqui tirei 1 milímetro aí, de espessura a partir do mock-up, né? Então, reduzi a partir do que vai ser a peça final. Lógico, eu estou ganhando espaço para o que vai ser e não para o que é. A referência não é dentária, tá? Se você quiser ver preparo de laminado passo a passo, tem um caso inteirinho de laminado aí. Põe lá, nos casos em vídeo, você põe lá facetas laminadas, lentes de contato, ou você me pergunta que eu acho para você, te manda um print. Tá? Eu tenho certeza que você vai encontrar. Olha aqui como é que ficou o desgaste do mock-up. Aqui a gente já estava invadindo um pouquinho o esmalte da paciente. Passei uma canetinha aí e removi o mock-up. Tá? Por que eu passei a canetinha só na cervical? Porque, na verdade, aqui eu tinha só incisal, então não precisava me preocupar muito com isso aqui. Eu me preocupei com a espessura aqui, ó. E aí, na foto lateral, dá pra ver o quanto isso aqui foi desgastado, tá? Realmente não foi pouco, mas era necessário. Na verdade, hoje eu até falei um pouco menos de desgaste, mas esse caso é bastante antigo, tem uns 4 anos aí pra mais, tá? Eu tinha um pouco de insegurança, então passei um pouquinho pra mais, né? E aí, ó, primeiro passo é ganhar espaço. Eu não costumo começar preparo com essa broca atualmente, mas aqui eu ia fazer um desgaste um pouco mais acentuado. Essa broca, ela risca demais o esmalte, vai ser mais difícil de você polir, tá? Recomendo, se você usar um tipo de broca com essa granulação aqui, que você depois utilize a mesma broca com granulação fina ou até extra fina, tá? Para que você consiga deixar o dente bem polido. E aí, o rompimento dos pontos de contato através de brocas mais finas, e assim ficou o rompimento, ó. Então, essa imagem aqui, ela já mostra algo importante sobre rompimento de ponto de contato e sobre questões de inserção, tá? Então, inicialmente eu determinei espaço. Inicialmente, eu verifiquei se eu tinha espaço para fazer um laminado
branco em cima desse substrato. Depois eu abrir ponto de contato, aí eu vou enxergar nesse ângulo aqui, ó, e vou trazer a adaptação da peça até a parte de trás aqui. Por quê? Se eu não fizer essa inserção aqui, e eu vou mostrar isso num desenho, num próximo caso, se eu não fizer essa inserção aqui bem feita, o que vai acontecer? Eu vou parar meu laminado aqui. Se eu parar ele aqui, eu vou criar uma área de retenção. O paciente vai sempre estar parando alguma coisa aí, como se ele tivesse realmente uma meia aberta, tá? Então, presta bastante atenção no seguinte, tá? A inserção da tua peça é vestíbulo palatina, tá? Então, você tem que entrar com ela, e aqui é o término da peça, aqui é o término. Então, você vai desgastar essa região aqui para dar inserção. Aqui, por exemplo, ó, não tem ainda inserção, aqui não tem inserção, aqui já tem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar ou essa broca ponta de chama aqui, ou eu utilizo às vezes uma troncocônica bem fina, tá? Às vezes eu utilizo a própria 2200, que é essa aqui que a gente utilizou, mas essa ponta de chama também serve muito bem. Na verdade, o kit de laminados que eu uso hoje tem todas as brocas que eu preciso, são 5 brocas, tá? Então, depois se você quiser, você me pede no Guru Beta lá, no Insta do Guru, e eu mando para você com o maior prazer. Vamos continuar, ó. Fiz as inserções, tá? Já tinha determinado um pouquinho o término, mas é lógico, nessa situação, principalmente nessa situação, você tem que colocar o término subgengival, porque a mudança é grande demais, tá? A mudança é extrema. Então, levamos o término subgengival, colocamos um fio retrator. Olha só, né? Nessa época eu já estava conseguindo documentar muito bem, muito feliz com essas fotos aqui, de um caso que é bastante antigo, mas já tava lindo essas fotos. Olha aqui, ó. Olha o término aqui onde ele está. Colocamos o fio afastador, né? Fio número 000. Se você quiser ver o método completo de como levar para o nível subgengival, é só você procurar aí. Subgengival você vai encontrar no Dental Guru. Mas é simples demais. Coloca o fio retrator, né? Tem muita gente que fala assim, pô, fala fio afastador, porque o retrator vai retrair a gengiva. Mas não vai retrair, e todo mundo fala retrator, infelizmente, né? Olha aqui, ó. Agora eu vou dar o acabamento sem encostar na gengiva. Aí molda. Quando eu tirar os fios, esse gengiva naturalmente volta e o término fica subgengival, sem você invadir demais o espaço biológico, sem você lesar a inserção conjuntiva. É uma forma muito previsível e vocês vão ver a saúde do caso. A biologia fala por si só. Olha só o aumento que nós fizemos, sem medo nenhum de ser felizes. Vamos confiar na adesão, né? Esse caso tem... Pô, vamos ver quantos anos tem esse caso. Vamos ver aqui. Esse caso aqui... Vamos ver o dia da cimentação, ó. Isso aí, 4 anos quase. Nós estamos em fevereiro de 2019. Eu terminei esse caso em junho de 2015. Bastante orgulho disso aí. Bastante orgulho mesmo. Muito feliz. 5 anos aí de capricho. Capricho faz a diferença, meus amigos. Olha só aqui, ó. Eu tô... Olha... é muito chocante essa foto aqui. Eu não posso... Eu vou até postar isso aqui depois que eu terminar esse vídeo. Olha o tanto que nós fizemos aumento incisal, tá? Mas a gente ainda tinha uma boa parte aí de estrutura dentária, né? Adesão em esmalte, boa parte da estrutura. E o término bem definido, ó, subgengival, para a gente fazer uma boa adaptação. Isso aqui, é lógico, eu não tinha mão ainda para alisar isso aqui. Como é que a gente alisa um preparo hoje? Broca, na maior rotação que você conseguir, uma broca nova, uma broca F, tá? Mão suave, vai e volta, mão suave. Depois só uma borracha de polimento, tá? Existem algumas pedras, algumas coisas, mas eu acabo não utilizando ainda. Um dia a gente chega lá. E aqui a cimentação, olha como é subgengival com saúde, ó. E, gente, ficou tipo 15, 20 dias de mock-up aqui. E olha a saúde que apresentou. Então, também tem aqui no Dental Guru como você fazer para o seu mock-up ficar bastante... o seu mock-up ficar bastante... Como é que eu posso dizer? Bastante bem acabado,
com término cervical, com a abertura das ameias que permitem a higienização por parte da paciente. Então, obviamente, que dá para ter saúde. Desculpa quem fala que não dá. Mas se eu conseguir em um caso, eu vou lutar para conseguir em todos. Tem gente que fala assim que case report não é evidência científica. É sim. Se naquele caso funcionou, existe uma metodologia que vai fazer aquilo funcionar. Basta que se estude um pouco mais. Mas um case report, que é completamente novo, que é algo que ninguém ainda publicou, tem totalmente seu valor, tá? Então, eu tô meio bravo hoje, né? Eu não tô bravo, não. Tô feliz da vida aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Tô bem cansado, já são 00:10, os feras já dormiram e eu tô aqui fazendo o que eu gosto, falar de dente e compartilhar com vocês. Olha só o acabamento dessa peça. Essa peça é feita em disilicato, tá? Toda maquiada. Esse era um caso que eu tinha pedido para o meu técnico, Juliano Vasconcelos, fazer a estratificação das pontas, mas é assim, ó, ele nunca faz o que eu mando. Então, foda-se, vamos admirar o trabalho dele, que é maravilhoso, tá? Ele justificou que ele tinha feito maquiagem nos posteriores e aí ficou com medo de ter uma discrepância muito grande. Então, ele maquiou e, porra, é um puta artista, então eu realmente tenho muito respeito. Aqui o condicionamento ácido, essa época, esse caso eu teria feito um condicionamento com adesivo autocondicionante, não teria feito ácido na dentina, mas trabalhando com ácido na dentina, respeitando o tempo, respeitando a umidade, como a gente definiu muito bem ali naquele falando de adesivo de quinta geração, né? Não há problema nenhum, não é um crime utilizar adesivo de quinta geração. Ó, olha a diferença de substrato, cara. Olha que absurdo, muito top. Isso aqui tá estável, né? Ainda fui lá, cimentei com cimento bleach para realmente dar aquele estouro, né? Eu tinha feito um outro caso anterior com um cimento um pouco mais fraquinho, e não deu aquela acendida, então me arrependi. O caso está aí também, tem uns 5 anos, mas me arrependi. E aqui a situação que a gente tem, ó. Então, olha só como nas ameias aqui, ó, nas ameias, tá? Se a gente não rompe ponto de contato, a gente não dá esse acabamento. Eu vou, aqui, ó, mostrar para vocês. Ó que legal, caso de boca inteira de cerâmica, né? É outro mundo, né? Vamos ver mais um caso aqui. Esse caso também é um caso bem mais antigo, um caso que eu estava bombando aí nos laminados aqui em Rio Preto. Hoje está com muita concorrência, eu acabei partindo mais para pera-implanto, porque a gente tem que nadar um pouquinho um pouquinho em águas mais limpas. Tem muita gente fazendo laminado aqui. Não sei o que vai virar esses dentistas em excesso aí, mas eu acho que para quem estuda, para quem corre atrás, não tem limite. Então vamos correr atrás, ó. Gengiva perfeita, paciente de 73 anos, tá? Uma gengiva bem cuidada, uma paciente que tratou com bons dentistas a vida toda, uma paciente de cultura diferenciada. Só que nunca ninguém chegou para ele e falou: vamos fazer o restart do teu sorriso. Vamos fazer com que se pareça que você nunca mexeu no teu sorriso, tá? Então foi isso que nós fizemos. Removemos as resinas antigas, refizemos novas resinas, tá? Fizemos um mockup e aí preparamos, ó. Preparamos rompendo pontos de contato, um rompimento fino, porque os laminados poderiam ser finos. Nessa época aqui a gente nem fazia de silicato de lítio, isso aqui foi feito em feldspato. É lógico, eu tive uma fratura depois de um tempo aí, foda. Ó, vou falar pra vocês, eu adoro a biomimética, entendo, mas tem hora que, poxa, o de silicato dá uma segurança, né? Ó, a questão de utilizar a matriz horizontal, antigamente eu deixava essa parte incisal junto aqui, hoje eu tiro ela porque eu não vejo muito sentido, tá? Não vejo muito sentido nisso. Removidos os espaços, onde precisava de espaço. O acabamento, eu também não, nessa época, não dava aquele super polimento. Ontem eu vi uma publicação no Insta do Cello Giordani, um preparo exímio, assim, lindo, polido, bem definido. E ele estava refletindo sobre fazer
ou não fazer um grande acabamento do preparo. É assim, eu não acho que é um problema o preparo estar um pouco mais riscado, mas que fica bonito, polido, fica. Então, vamos polir. Aqui não está polido, é uma época aí, né? A mão vai ficando cada dia melhor. Se Deus quiser, só vai ficar pior do que a gente ficar velho. E olha aqui, ó, também, ó, subgengival, com término. Faz um términozinho, facilita a vida de todo mundo, tá? Ó, bastante arredondada para ter boa inserção, tá? Não fiz uma foto da inserção, infelizmente. A moldagem com fio afastador, bela adaptação do material. Você vê quanto tempo eu estou utilizando esse material, até hoje, né? Elite HD regular da Zermatt. Nesse caso, terminei meu preparo, falei, ó, tua cimentação é semana que vem. Já combinei com o técnico. Ela falou assim, semana que vem eu estou em São Paulo, vou ficar 20 dias. Mandei ácido aí no meio dos dentes, sem mexer com o término, com as áreas mais difíceis de remover. Mandei o mocap, ó, aqui o mocap sem acabamento, mocap com acabamento. Presta bastante atenção no que vai vir a gengiva dessa paciente. Olha a gengiva dela 20 dias depois. Capricha, turma, não deixe de caprichar. As peças, essas peças feldspáticas feitas em refratário. E a gente faz umas fotoilas. Essa foto tava aprendendo também a mexer na questão de pós-tratamento, né? Ela tá um pouquinho suja. E exagerei um pouquinho na questão da nitidez. E aí a remoção do mocap e a cimentação. Tá? Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Olha aqui, isso aqui terminado, tá? Isso aqui terminado. Olha só, que caso lindo, acabamento isso aqui, ó. Eu gosto demais de pôr subgengival, tá? Porque a gengiva, olha a gengiva que resposta. Olha que resposta. E olha como nas ameias ela tá bonita, tá? Então, faz a diferença. Mais um caso aí, ó. Esse também caso feito em refratário, tá? Removi as resinas, fiz clareamento e olha os preparos. Rompi ponto de contato, por quê? Aqui já tinha um contato já ruim, tá vendo? E aqui já era resina, então bora, ó, ficou em esmalte, resinas novas. Leve isso aqui para baixo. Leve isso aqui para baixo. Para trás, né? Para trás. E olha que espetáculo. Essa foto já tava bom, hein? Na foto, na limpeza, no tratamento. E tem um segredo aqui, né? Esse aqui já tá silanizado e com adesivo. O adesivo faz ficar muito mais transparente, porque ele preenche as porosidades, né? E, ó, subgengival, substratos diferentes. O refratário é outro mundo, tá? Eu tinha substratos diferentes aqui e cimentei com cimento transparente os dois. Por quê? Porque o Juliano, no refratário, ele tem uma experiência muito diferente. Ele mesmo corrigiu. Ele, com a experiência dele, ele conseguiu acertar a cor, tá? Então, palmas aí pro cara. Vamos para um outro caso, um caso de Black Space. Não parece Black Space, mas vocês vão ver na hora do preparo como ele vai se tornando um Black Space, tá? Esse paciente, na verdade, tinha retrações gengivais, mas não quis tratar. E, na verdade, ficou bom um dente mais longo para ele, um cara bem longilíneo, não ficou ruim, não. Então, tratamento conservador, ele tinha uma boa saúde, eu recuperei pontas de caninos com resina composta, fiz clareamento, algumas restaurações posteriores, preparo para coroa total aqui e preparo para laminado aqui, só que esses preparos rompendo o ponto de contato, arredondando e levando o término bem para trás. Olha aqui, ó. Ó, que beleza, né? Ó. Eu joguei bem para trás. Por que a gente joga para trás? Vou mostrar já já, presta atenção, tá? Fica tranquilo que já já eu mostro. E assim, bem definida a margem, né? Espetacular, né? Isso aqui é arte. Isso aqui não é nada além disso. Olha esse vídeo, que coisa maravilhosa. Esse vídeo, como eu estava com 4 elementos para cimentar, 4 elementos é muito rápido, né? Principalmente se eles são elementos que estão com um rompimento do ponto de contato. Eu fiz um monte de vídeo, paciente gente boa pra caramba,
Fiquei quase uma hora brincando de vídeo aqui. Então, botei uma luz contra, filmei com a DSLR, com a macro 100. Então, olha só que beleza, que espetáculo essa imagem. Que a gente consegue ver aqui a adaptação das peças, o contato. E a saúde gengival. Imagina, ó, tava em mocap isso aqui. E tava saudável. Quando que eu não rompo o ponto de contato? Quando você tem substrato muito bom, não tem black space, não precisa desviar a linha média. O que mais que são as indicações para romper? Entendeu? O invertido é não romper, tá? E olha aqui, ó, mesmo eu tendo rompido o ponto de contato, aqui ainda ficou um leve black space, aquele black space que preenche com a saliva, que a gente não vai se preocupar, tá bom? E caso algum outro dentista faça uma crítica a você, porque você deixou um leve black space aqui, eu nem posso falar o que eu falaria, tá? Tô brincando. Ó, mais um aqui, mais um caso na verdade aqui eu fiz em resina, esse caso já tem inteiro, tá? Aqui no Dental Guru, procura aí. Aumento de coroa, ortodontia, facetas, resinas, fechamento de diastema, tem tudo esse caso, tá? Vai lá, análise facial, procura que você vai achar. 2 dentes conoides aqui, eu tinha fechado em resina esse diastema, melhorado um pouquinho tamanho aqui, proporção. Tinha também feito uma resina nesse canino, uma nesse pré, tá? Vamos remover essas resinas que tinham nos laterais, deixar os dentinhos conoides. Dentes conoides já tem o ponto de contato rompido, mas eu coloquei o caso aqui para mostrar questões de preparo. Então eu ganhei espaço, e agora o que eu tenho que fazer? O término tem que sair daqui de dentro, ó, tem que ser subgengival, para comprimir a papila aqui, ó, tá? Vamos ver o outro lado, ó. Espaço, término, olha aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, ó, eu tenho que chegar com o meu preparo até aqui, ó. Não vai ter faceta nesse lugar aqui. Eu tenho que chegar com o meu preparo até aqui, ó. Aí, para que saia perfil de emergência daqui, comprimindo a gengiva. Mesma coisa para cá, tá? Vamos ver uma imagem aí. Ó, então, eu tenho o dente conoide, fiz um monte de desenho nesse caso aqui. Ó, sai daqui comprimindo a papila, vai fechar aqui o ponto de contato, tá? Olha lá, feito o acabamento no microscópio. Se eu não fizer isso, se eu não for subgengival, se eu não trouxer o meu término para dentro aqui para ganhar inserção, eu vou instalar facetas assim, ó. Aí vai ter uma área de retenção aqui, o paciente vai ficar fazendo assim, o paciente vai comer, vai ficar fazendo assim, ó. Não vai nem perceber. Vai ficar feio para ele. Então você tem que colocar a tua faceta para cá. Só que você não tem inserção. Então você tem que desgastar aqui nessa região, ó. Vamos ver aqui, ó. Em vermelho aí a gente tem que desgastar. Beleza? Se você não fizer isso, dá uma olhada aqui, ó. Caso muito mais antigo, eu estava aprendendo, tá? Também estava seguindo uma filosofia aí um pouco diferente do que eu já tinha entendido sobre preparo, mas eu não estava trabalhando sozinho nesse caso. Na verdade, eu estava trabalhando com uma pessoa muito mais experiente que eu. E nós fizemos aí um preparo sem o... Na verdade, rompimento, houve um rompimento, mas esse caso era para que eu deveria ter desgastado até aqui, ó. Olha aqui as peças como elas foram compensar o meu preparo, tá? Olha essa área aqui. O que virou aqui? Virou uma área de retenção, tá? Olha a desadaptação aqui. Por que a peça teve que vir desadaptada? Porque eu não tinha inserção, tá? Então, é aquela história. Eu prefiro fazer... Olha só como ela estava desadaptada. Olha a desadaptação dessa peça. Eu não trabalho com peças assim. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Ó, mesma coisa, um fechamento de diastema aqui, ó. Esse fechamento de diastema eu fiz em cerâmica na época, mas atualmente eu não faria, eu faria em resina. Qual a vantagem de se fazer isso aqui em resina, tá? Não tem que fazer esse desgaste. Muito simples, muito simples. Mas, né, é questão de extrapolar um pouco a técnica para entender os limites. Principalmente, ó, comprime a papila e sai com o seu término debaixo da papila, como eu mostrei aqui novamente, para que você faça a compressão dessa papila. Olha aqui como o laminado comprime a papila aqui, ó, e fecha os espaços, tá? Agora vamos para um caso de full veneer. Esse caso aqui eu já havia feito aumento de coroa clínica, tá? E minha indicação foi fazer full veneer aqui. Por que full veneer? Porque ela tinha um desgaste bem grande lingual e eu optei por cobrir tudo e já recuperar as perdas linguais. Ela teve perda por erosão,
corrosão, né? Corrosão ácida. E aí a gente realmente fez essa questão aí. Olha só, removi aqui, tá? Ganhei espaço, olha as perdas linguais, tá? Aí, o que muda aqui na full veneer? A inserção não é mais vestíbulo palatino, tá? Então, para você ver a inserção numa full veneer, você olha no longo eixo do dente, vamos mostrar ele aqui, ó. Você olha no longo eixo do dente e você tem que ver término em tudo, tá? Tem que ver término em tudo. O que eu recomendo para você fazer full veneer? Recomendo de silicato, pela resistência. E toma cuidado, porque, olha só, você está inserindo uma peça, se ela fizer assim, ó, pá, ela quebra, tá? Então toma bastante cuidado. Preparo para full veneer, até dei uma mexidinha na gengiva aqui no dia da cimentação, do preparo, a moldagem. Olha as peças full veneer, como elas são finas, igual um laminado, mas elas envolvem todo o dente, tá? Coisa linda isso aqui, né? Essa pastilha aqui tem um pouco de opalescência, tem bastante translucidez. E uma dica interessante, eu não dou aula de isolamento, mas eu sou clínico e assim, se eu vejo uma coisa nova, quero fazer e não estou afim de fazer o curso, porque eu tenho outros compromissos, eu vou ficar tentando até conseguir. Então eu olho com muita atenção o que eu vejo na internet, vou procurar alguns artigos científicos, e aí eu vou lá testar e vou aprender sozinho. Foi o que aconteceu aqui, ó, me toquei, eu fiquei sabendo numa conversa de boteco, que se fazia, destemperava o grampo, tá? Então aqui é um grampo 212 da Rufrid, destemperei o grampo fazendo o quê? Maçarico até ele ficar vermelho, joga na água gelada. Ele fica desse jeito, pega um alicate de ortodontia, dá umas entortadas e tenta acertar essa posição no modelo. Se você acerta no gesso é muito mais fácil, você não fica brigando lá na hora do paciente. Olha que beleza que é fazer uma cimentação com isolamento absoluto. Tem, naquele caso eu já mostrei agora dos diastemas, tem também várias considerações sobre isolamento absoluto para laminado. Faz sentido, tá? A velocidade é um pouco mais lenta, pelo menos na minha mão fica um pouco mais lenta, mas é muito, muito, muito interessante. Então olha só aqui, ó, como fica o isolamento absoluto. O caso terminado. De novo, subgengival, o paciente higieniza super. Tive uma leve soltura dessa papila aqui, por quê? Porque eu tenho pouca papila, na verdade. Eu tenho os dentes muito apertados, tá? Então eu tenho uma papila bastante estrangulada, ela sofre bem. Caso esse degrau fique, eu vou lá e vou fazer um peeling aqui, tá? Mas acredito que ele vai sair espontaneamente. E aqui, esse canino ele é muito alto. Então, quase metade dele aqui é de resina composta, para alinhar com esse aqui. E eu peguei e fiz um recobrimento radicular aqui. Até passei do ponto, né? Recobri esmalte, mas eu vou fazer uma restauração cervical aqui. Vou dar uma empurradinha nessa cervical para cá, só para igualar com esse. É lógico, caso lindo desse, eu tenho que fazer essa última refinadinha. Vamos ver mais alguma coisa de full veneer. Olha aqui, isso aqui, pô, não vou comentar sobre isso aqui, tá? Isso aqui eu conheço, quem fez esse negócio aqui. Ela cobre tudo, cobre ouro, cobre qualquer coisa que tiver. O paciente chega lá, soca 10 facetas de resina e vê esse nojo, isso aqui é um nojo. Isso aqui não segue princípio nenhum de perfil de emergência, de adaptação. Essa gengiva aqui, ela precisa respirar. O que eu fiz aqui? Primeira coisa, ó. Removi todos esses excessos e ensinei a paciente a higienizar. Fui lá, fiz os preparos e aí percebi que eu poderia fazer leve aumento de coroa clínica, aumento de coroa clínica flapless, fiz sem avisar a paciente. E aqui a situação do preparo, isso aqui é full veneer também, ó. Olha como ele desce reto. Se isso aqui fosse um preparo convencional, eu faria aqui um ombro, ou pelo menos um chanfrado profundo. Mas não, eu vou quase em ponta de faca aqui, quase que um término aí, o pessoal, tem gente que chama de mini término, né? Mas eu gosto de dar uma definida boa nele, ele fica bem definido. Gosto de fazer isso com o microscópio, tá? E aí a gente molda, e essas peças ficaram um espetáculo. Eu não tenho foto ainda do final, isso aqui é do dia da cimentação. Mais um caso aí, vamos lá, ó. Substratos bastante escuros e bastante diferentes. Preparação de tudo para coroa. Vai dar aqui uma coroona no núcleo e uma que vai ser meio full veneer, tá? Então aqui
eu removi aquele núcleo antigo, tinha um desgaste bom da raiz assim, até um pouco exagerado, fiz um núcleo novo, troquei todas as resinas, até tirei esses retopinhos aqui, cortei eles, e olha só, eu tenho aqui preparo de coroa mesmo, e aqui eu tenho um preparo de full veneer bem definido, assim, com um término bem definido, porque eu quero homogeneizar todo mundo, né? Eu quero eu quero transformar um paciente de 60 anos em um cara jovem. Como é que eu faço isso? Não pode ter aquele pianão, aquela diferença de cor, é simples assim, tá? Vamos ver mais coisa aqui, ó. Essa paciente eu estou em provisória ainda, ela chegou nessa situação. O repreparo, bem subgingival, tá dando uma demorada para carregar isso aqui. Ó, repreparo extremamente subgingival, tá? Para conseguir dar um belo do perfil de emergência aí nas peças. Olha como é que ele ficou. Isso aqui já é coroa mesmo, né? E a qualidade da adaptação das provisórias e o controle da higiene e orientação, paciente consciente, vai te transformar, vai te dar um bom resultado aí. Tá? Então, tá pronto para fazer cirurgia. Vou fazer enxerto de conjuntivo em breve. Aí. Esse caso aqui, ó, mesma coisa. Vamos remover, vamos ver. Tem substrato muito ruim, tem que ser coroa, tem que reduzir, tá? Então, reduzir. E nesse caso, ainda vou descrever esse caso completo para vocês. Ele tá demais esse caso. A remoção de conjuntivo de um lado só. Tudo isso de conjuntivo. Vou falar muito sobre isso ainda aqui. Já tem técnica epitelizada, é a técnica que eu uso, é eleição. Vou falar muito sobre isso, tá? Olha o espetáculo de gengiva que a gente conseguiu. Lógico, o paciente tinha gengiva roxa, eu preciso aumentar a espessura para esconder esse negócio, tá bom? Então vamos voltar naquele primeiro slide. E é isso, turma. São 46 minutos de aula. Empolgadíssimo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir esclarecer algumas coisas para vocês aí. Estou feliz pra caramba. Estamos indo para o segundo lançamento do Dental Guru e tá realmente, esse aplicativo realmente está mudando a minha vida, porque eu posso atender mais pessoas sem viajar tanto, podendo ficar mais livre um pouco para desenvolver coisas novas e desenvolver mais material para vocês. É o que eu estou fazendo agora. Então, muito obrigado. Já estamos aí meia-noite e meia. E agora eu vou só dar uma editadinha muito rápida e já vou subir para a plataforma. Estou subindo mais 3 vídeos junto com esse, de casos que ficaram prontos na semana passada. Não foi eu que editei, foi o Giovanni. Grande abraço para todos vocês. Espero vocês aqui sempre. Eu espero sugestão, interação. E contem comigo para qualquer coisa. Até para tomar cerveja eu vou. Grande abraço e até logo.